Vamos lá, gente. Agora nós vamos começar nossa aula sobre fluxos migratórios. Então, o que faz uma pessoa, né, migrar? Então, nós temos aí os motivos, as pessoas elas podem migrar, né, por vários motivos, por guerra, perseguições, perseguições étnicas, questões religiosas, psicológicas, diversos motivos, né? Então, nós temos aí causas religiosas, pode ser causas naturais, político-ideológica, psicológica, guerra, né? Mas o que predomina são as econômicas. E aí nós vamos ter dois fatores, que é as áreas de repulsão populacional e atração populacional. Repulsão é geralmente onde se tem, né, um crescente desemprego, subemprego, né, e baixos salários. E a atração populacional é o contrário disso, a gente pode dizer, perspectiva de emprego, né, e bons salários, portanto também melhores condições de vida. Então é por isso, né, que nós vamos acabar migrando. Então, tem uma área que vai repulsar, expulsar, tem uma área que vai atrair. Então, é o caso da imigração em direção ao Japão, Estados Unidos primeiro, Japão, Canadá, Europa Ocidental e Austrália, tá? Então, talvez seriam os maiores destinos hoje para onde as pessoas estão, né, indo, buscando ir. E os movimentos populacionais eles podem ser classificados em voluntário, forçado ou controlado. Então, o que é, né, o voluntário? É quando o movimento é livre, tá? Ele vai e volta livremente, não, ninguém está lhe obrigando. Forçado, como é o caso aí da escravidão, tá? Como é o caso aí da perseguição religiosa, da questão ética ou da questão política. Como nós temos, por exemplo, aí muitos refugiados em vários países, por exemplo, os refugiados sírios, né? Estão espalhados pelo mundo, como a gente já teve também a diáspora no passado, né, com os judeus. E pode ser controlado, que é quando o Estado, né, controla numericamente a quantidade de pessoas que vão entrar ou sair, né, do seu país. Um exemplo que nós temos é os Estados Unidos. Nós temos o exemplo de Cuba também, tá? Então, os Estados Unidos é o país, né, mais visado. Então, aqui vamos mostrar, né, uma área de repulsão e de atração de imigrantes, né? Então, no mapa aí, nós estamos observando bem Estados Unidos, né, aqui na América do Norte, e nós estamos apresentando, então nós estamos vendo também aí a África, tá? Então vamos fazer um comparativo aí, né? Nós temos a Europa, né? Também, aliás, os Estados Unidos é quando eu falo sozinho, né? Os Estados Unidos acaba sendo o maior país, o país que mais atrai, sozinho, falando de país. Antes de continuar, nós temos a Europa. Então vamos lá, Europa e África, fazendo esse comparativo. Então o PIB da Europa, 16 trilhões. O PIB da África, 1 trilhão. A renda per capita, tá, da Europa é de 22 mil. No caso da África, de 1.000. População, 72% na Europa. População urbana, 39% na África. Então, a maioria ainda é rural. Mortalidade infantil, então, 8 por mil, né, na Europa. 86 por mil na África. Analfabetismo, 1,8 na Europa. 40% na África. Então, a gente vê aí uma área de atração e uma área de repulsão. Então, logicamente, área de repulsão populacional, uma área de atração populacional. Então, os países desenvolvidos, tá? Eles abrigam 60% dos migrantes do planeta. Os países em desenvolvimento abrigam 40% dos migrantes. Então, os países desenvolvidos são aqueles que estão em desenvolvimento, são aqueles mais pobres, né? A Europa é a maior receptora, né? 64 milhões. Então, depois vem a Ásia, 53 milhões. E a América do Norte, 44 milhões. Então, as áreas aí que mais recebem pessoas, né? Migrantes. Falando de país, né? Os Estados Unidos é o maior receptor. E é também a fronteira mais vigiada do mundo. Os migrantes são responsáveis por ingresso de capital, né, aos seus países de origem. Ou seja, quando, né, tem pessoas de outros países, essas pessoas mandam dinheiro para os seus países de origem. Então, isso também ajuda na economia do país. Então, tem brasileiros espalhados pelo mundo todo. Eles mandam dólares, euros, né, e outras moedas, ienes, para o Brasil, né? Isso é bom porque gera também economia. E o contrário também acontece, né? Estrangeiros que estão aqui podem mandar dinheiro, mandam para os seus países de origem. Então, segundo a ONU, em média, 251 bilhões de dólares são enviados para esses países. Então, os países de onde saem os imigrantes, os países de onde saem, né, os imigrantes enfrentam perda de mão de obra qualificada. Então, isso aqui é o que vai gerar um dos fenômenos que a gente chama de fuga de cérebro, né? Então, geralmente, a mão de obra qualificada, os cérebros, né, acabam saindo. Então, isso é ruim para aquele país, porque é uma perda,
né, dessa mão de obra qualificada. Então, por exemplo, você tem um pesquisador aqui, você tem um engenheiro, um cientista, um médico, né? Então, pagando melhor em outro país, e dá para ele ir, ele vai, certo? Então, a gente é que perdeu com isso. Os Estados Unidos faz muito isso, né? Ele convida os cérebros, né? As pessoas que realmente sabem para ir para o seu país. Então, alguns conceitos, né? Migrante é aquele que sai de um lugar, imigrante é aquele que chega em um lugar. Migrante é quem está nesse processo, né, de deslocamento, ou saindo ou chegando. Xenofobia, né? Vocês com certeza sabem disso, é o preconceito aos estrangeiros. Então a gente tem muito isso, né, na Europa, principalmente na Alemanha, na França. Então lá tem até grupos, né, que são chamados de skinheads, que são aqueles grupos justamente que têm essa aversão, né, aos estrangeiros, né? Tem realmente um preconceito. A gente pode dizer que nós temos xenofobia aqui. Então, alguns conceitos que vocês têm que conhecer. Então, imigrante é aquela pessoa que sai de um lugar. Imigrante é aquela que chega em um lugar. Migrante é quem está em um processo de deslocamento. Então, o indo ou chegando, né? Saindo ou chegando. Xenofobia que vocês com certeza sabem, que é o preconceito aos estrangeiros. Isso é muito comum na Europa, né? Inclusive tem grupos de skinheads, que são aqueles grupos formados justamente para tentar expulsar, né, os estrangeiros. Eles culpam o estrangeiro por exemplo, o desemprego, né, no país. A migração de cérebro ou fuga de cérebro, já comentou, só quando a mão de obra qualificada, principalmente de alta tecnologia, sai do país. Geralmente eles vão para outros países porque os salários são melhores, né? Estados Unidos gosta de fazer isso, né? A convidar essa mão de obra qualificada, cientista, pesquisadora, né, para o seu país. E logicamente que as pessoas vão porque vão ter um bom salário. Esse mapa dá para você observar os refugiados, né, pelo mundo. Então, a maior parte dos refugiados estão na África, vocês estão vendo, também no Sudeste Asiático. A gente poderia falar como exemplo, né, os sírios. Nesse momento, acho que é um dos maiores refugiados do mundo. Alguns conceitos importantes. Isso aqui a gente já falou no ano passado, mas só para relembrar. População absoluta e população relativa. A população absoluta é referente ao número total de habitantes de um país. E quando ele é alto, a gente fala que ele é um país populoso. População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando ela é muito alta, a gente diz que esse país é povoado. Então, o Brasil é um país populoso. Por quê? Porque ele é a quinta maior população do mundo. Mas ele não é povoado. Por quê? Só dá 24 habitantes por quilômetro quadrado. Um exemplo de país povoado a gente tem os países da Europa, tá? O Japão também, porque são mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado, a média. Estrutura da população. Então, a estrutura da população mundial ela vai ser analisada pela renda, por sexo, pelo número, pela idade, pela educação, saúde e também outros indicadores que têm aspectos tanto quantitativo como qualitativo. E a gente pode agrupar nesses quatro grandes aqui. Então eu tenho o número, sexo e faixa etária dos habitantes. Então esses dados eles vão ser obtidos pelo censo, né? E aí vai formar a pirâmide etária. Então, vocês sabem, esse ano, né, 2020, seria para acontecer o censo. O censo é a cada 10 anos. Tudo indica que o censo vai ficar para o ano que vem, 2021. Isso vai ser uma perda muito grande, porque o correto é fazer no tempo certo, né? Que é de 10 em 10 anos, então você tem uma perca de um ano aí de dados importantes. Isso já aconteceu uma vez, né, na década de 90. O censo era para ter sido feito no ano de 90, mas foi feito em 1991. Então foi uma perda de um ano. Então isso é muito grave. A gente tem atividades econômicas, que aí vão ser os setores da economia, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. A gente tem também a distribuição de renda, como é que isso é feito, e tem ainda o desenvolvimento social. Vamos ver um pouquinho de cada um. Aqui a gente tem a estrutura da população por idade. Então, nós temos aqui três exemplos de pirâmides, e essas pirâmides, ela também representam características de determinados países. Por exemplo, eu tenho aqui uma pirâmide com a base larga, significa que aqui tem muita juventude, né? Muitas pessoas jovens, crianças. Então significa que o governo tem que investir mais em educação, por exemplo. Lazer também. Uma pirâmide onde o meio é que é mais cheio, significa que essa população ela é adulta, tá? Tem mais adultos. Então, geralmente tem que ter mais emprego, investir em emprego, geração de emprego e renda. Já na pirâmide, onde tem aqui a parte, né, do meio e mais o ápice mais larga, significa que esse país
ele tem a população grande, a maior parte adulta, né, e idosa. Então, esse país aqui já tem que investir muito, por exemplo, na área da saúde para o idoso, na aposentadoria de idosos. Essa daqui é a característica de países em desenvolvimento. Essa daqui é a característica de países emergentes e essa aqui é a característica de países desenvolvidos. Pirâmides aqui do Brasil na década de 90, de 80, né? A base bastante larga. Década de 90, começou a mudar um pouquinho a base. 2000, observe que a base já está diminuindo aqui, indo para o meio. 2006, continuou aí. Então, comparativo 2006 e 96. Então, observe como diminuiu. 2000, 2010. Tá? Esse ano pra gente tá aí, a 2020. Tem uma projeção para 2050. Então, 2050 nós vamos ser um país com população completamente adulta e idosa, né? Então, vai diminuir consideravelmente a população jovem. E aí o Brasil tem três transições, né? A transição demográfica tem três fases, né? A primeira fase, ela foi caracterizada por elevada taxa de natalidade, mas com alta taxa de mortalidade. Então, nascia muitas crianças, mas morria também muita gente. E isso foi, né, originou um baixo crescimento populacional e que essa fase vai ser no início do século XX. A segunda fase, ela vai ser caracterizada por elevadas taxas de natalidade e declínio das taxas de mortalidade. E aí ele levou o crescimento populacional, o auge foi na década de 50, foi quando a população da gente vai aumentar bastante, consideravelmente. A terceira fase, ela vai ser caracterizada tanto por taxas baixas de natalidade e mortalidade, então isso vai gerar, né, um baixo crescimento populacional, uma estagnação, e até mesmo pode ocorrer taxas negativas de crescimento, né, deixar de nascer crianças. Não é o caso ainda no Brasil, né, mas tem diminuído o número, né, o crescimento populacional do país. Aqui ainda mostrando, a ajuda da população ela pode ser por ocupação, nesse caso a gente tem o PE e o PEI, ou seja, população economicamente ativa, que é aquelas pessoas que estão trabalhando, carteira assinada ou procurando emprego. O PEI, população economicamente inativa, são aquelas pessoas que não trabalham, então as donas de casa, os idosos, né, e os estudantes. Por sexo, a questão da homem e mulher, a possibilidade da mulher, a gente já comentou também, e pela faixa etária, como a gente já viu, né, os grupos lá na população etária. Então, aqui tem a participação, né, das mulheres na população economicamente ativa aí pelo mundo. Então, mulheres com mais de 15 anos economicamente ativas. Então, aí nós temos menos de 40 anos, né, por exemplo, aqui na América do Sul, de 40 a 50, 55 a 70 e mais de 70 anos. Expectativa de vida no mundo. Então, as maiores expectativas estão na América do Norte, e na Europa Ocidental, Japão, Austrália, Argentina, Chile. As piores estão na África, como a gente consegue ver aqui bem claramente. Expectativa de vida, né, entre homens e mulheres por países. Mais uma vez falando, as mulheres vivem mais que os homens porque elas se cuidam mais, vão mais ao médico. Países de destaque, Japão, Suécia, Noruega, Itália, Austrália, né? Os países mais baixos lá, nós temos Lesoto, Moçambique, Libéria, Congo, a maioria na África. Que a gente tem o mundo mais velho, distribuição, né, da população mundial por faixa etária em porcentagem. Aqui nós temos os grupos, né, de pessoas e a projeção para 2050. Então, 2010. Então, nós temos um grupo aí com mais de 60 anos, né, 11%, 82%. A projeção é que nós teremos aí, ó, 45% do grupo de 25 a 59, 22% de 60 e 4% do grupo de 80. Cada vez menos filhos, a média de filhos por mulher no decorrer da vida. Então, no mundo, né, nós temos em 2010 2,56 essa taxa do mundo, né? Nos países desenvolvidos 1,64, nos países em desenvolvimento 2,73. Então ainda é mais alto nos países mais pobres. Aumento da longevidade, expectativa de vida, né, em anos. Então, no mundo, até 2010 era 67,5. Projeção para 2050, 75. Nos países desenvolvidos, 77, 2010, projeção 82. Em desenvolvimento, 65, 2010, 74. Projeção para 2050.
As principais doenças, em número aqui nós temos a AIDS, né? Então o destaque maior vai ser, né, para a África subsaariana, infectados no mundo, né, 206 milhões. Hoje a gente poderia falar de uma doença que está pegando todo mundo, né? Que é o Covid. E aí, que é uma pandemia que está no mundo todo, né? E todo mundo está sofrendo com isso, porque o mundo está parado e também muitas pessoas morrendo. Aqui nós temos a taxa de fecundidade, né? Nós temos aí a taxa do mundo, observa que vem caindo, né? A menos de 3. Observe a África. A África vem caindo, mas ainda é a mais alta do mundo. 5. Aí nós temos as mais baixas aí, a Oceania. Depois, aliás, Europa, né? Estados Unidos e Canadá também. O que pressiona é a África, o maior do mundo. Então, a crise social na África. Então, a porcentagem de pessoas vivendo com menos de $1 por dia. Então, nós temos aqui 800 milhões. É a população total da África. Então, observe que a quantidade de pessoas vivendo com menos de $1 por dia é muito grande. Então, quase 50%, né? 49%. Enquanto que no mundo, né? A taxa está aí abaixo dos 20, 19%. Então, o segundo setor, o segundo item lá que nós falamos é atividades econômicas, né? Que é formada pelas atividades primárias, secundárias e terciárias. A atividade secundária é formada pelas indústrias e a construção civil. A atividade terciária é formada por comércios, serviço, né, administração pública. A atividade primária são a atividade agrícola, a pecuária, a extração, né, minerais, garimpo e a pesca artesanal. Então, a atividade secundária e terciária, ela geralmente acontece mais no setor urbano e as primárias geralmente acontecem mais no setor rural. Com o advento de transporte e comunicação, o campo tem se modernizado. Então, a indústria tem ido para o campo, né? Que é o que vai formar as agroindústrias. E porque elas acabam, né, empregando essas atividades industriais e de serviço, acabam empregando mais pessoas dentro das atividades agrícolas, nas atividades primárias. E por quê? Porque a matéria-prima já está lá. Então, eles vão industrializar esse produto e depois só mandar para o supermercado. Então, vai sair mais em conta. As indústrias também estão cada vez mais robotizadas, né, informatizadas, então eles estão utilizando menos mão de obra, né, então vão reduzindo o trabalho. Então a maioria dos empregados da indústria eles vão estar fazendo atividade jurídica, publicidade, venda, segurança, limpeza, que no geral são o quê? Atividades do setor terciário. Então é como se fosse um setor dentro do outro. O outro item nós vamos ter a distribuição de renda. Então não basta apenas você consultar a pirâmide, a gente tem que saber como é, por exemplo, que as crianças vão ser distribuídas na rede pública e privada, né? E também analisar a qualidade do ensino pelo Estado e as condições econômicas desse estudante. Aí um exemplo que a gente tem, diminui o número de alunos do ensino fundamental, porque tem nascido menos, né, no geral, e aumenta mais no ensino médio e no ensino superior. Então isso mostra uma baixa taxa de natalidade. Então ele tem que considerar também a distribuição da renda nacional. Caso contrário, isso vai ser um fracasso. Planejamento para saúde, educação, habitação, transporte e lazer. Da importância do censo, né, de contar todo mundo. É com essa quantidade de pessoas que vai ser distribuído, né, a renda do país, é que também, né, vai chegar proporcional a cada região, a cada estado, os recursos do governo. Então, por isso que é de suma importância a contagem das pessoas. E geralmente, quando é época de censo, os prefeitos querem que todo mundo seja contado também para não faltar ninguém. Alguns querem até aumentar, né, para poder vir mais verba. Então, os baixos salários dos países pobres e emergentes impedem o acesso à propriedade rural ou urbana, né? E há dois fatores que explicam essa consideração de renda. Uma é o sistema tributário, então os impostos pesam mais para os pobres. Isso, né? O Brasil é um exemplo clássico disso. Nós temos uma carga tributária muito alta, então a gente paga muito imposto. E quem sente mais é o pobre. Todo mundo paga imposto por uma caneta, por um quilo de açúcar, mas o rico não vai sentir tanto como o pobre. Tá? E aqui nós não temos taxação de grandes fortunas, tá? É bom lembrar. E aí resolveria muitos problemas. E taxação de grandes fortunas, gente, é grande fortuna, é de 50 milhões para frente.
mas a galera não quer. Na hora que se fala nisso, o outro item é a inflação. Então, a inflação quase sempre, né, não repassada aos salários, o que que vai acontecer? Você aumenta o salário mínimo, mas aumenta o produto. Então, acaba sendo muito injusto. E aí nós temos aí dois tipos de imposto, né? O imposto direto e o indireto. O direto recai sobre a renda diretamente ou sobre a propriedade do cidadão. Então, parte da renda financia escola, hospitais, casa própria, né? Transferência de renda direta. São, por exemplo, os programas de governo. E imposto, então isso aqui, quem ganha mais de R$ 2.000 paga imposto, tá? E aí, dependendo da quantidade, esse imposto vai ser maior ou menor. O imposto direto são aqueles no preço do serviço que a população utiliza no seu cotidiano, pesa no bolso de quem ganha menos. Que é, isso aqui é o imposto que eu falei, o exemplo da caneta. Todos os produtos que você compra, você paga imposto. Mas quem ganha mais vai sentir bem menos. Então, ele acaba sendo um imposto mais injusto, tá? O imposto indireto. Aqui nós temos a carga tributária bruta. Nós temos aí, né, a União, governo federal, os estados e os municípios, né? Então, observe que os estados acabam tendo, né, uma carga tributária maior. Então, aqui está a porcentagem do PIB, né? Os municípios acabam tendo, né, as menores. Aliás, os municípios de azul, né? Não, aqui é o total. Então, no caso, a União, né, que tem os maiores, que é os verdes. O estado amarelo, os municípios são os azuis. Aí tem o total, né? Então, a carga de imposto é elevada nos países de desenvolvimento e os serviços públicos são precários, educação de baixa qualidade, gerando mão de obra sem qualificação. Então, já sabe, nos países pobres paga muito imposto e você não vê esses impostos sendo aplicados. É igual aqui no Brasil. Nos países envolvidos, a regressão do governo recai sobre os impostos diretos e os serviços públicos são melhores. Então, funciona. Tipo, a Suíça é o país que paga o maior imposto do mundo, mas tudo funciona. Saúde de qualidade, pública de qualidade, educação pública de qualidade. Devido à globalização, a situação dos trabalhadores nos países desenvolvidos tem se deteriorado devido às transferências de filiais das empresas para os países em desenvolvimento, onde os salários são mais baixos e a legislação trabalhista é flexível. Então, muitas empresas, né, as multinacionais estão vindo para outros países mais pobres porque a mão de obra é mais barata, eles vão pagar mais baixo salário, tem mercado consumidor, tem matéria-prima, aqueles fatores que vocês já sabem. E aí, geralmente, também nos países desenvolvidos vai gerar o desemprego estrutural, que eu falei, acho que lá atrás. Então, o desemprego estrutural é aquele desemprego que é gerado pelas máquinas, tá? É muito comum nos países ricos. Então, desenvolvimento social. Então, o PIB mundial ele tem crescido nas últimas décadas, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à produção agrícola, industrial e atividades terciárias. A população mundial aumentou e o PIB mundial triplicou em relação à população, mas o aumento da renda não beneficia as regiões mais pobres do planeta e nem mesmo todos os países ricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma concentração também, tá, de riqueza e de renda no mundo. E como nós sabemos, a riqueza se concentra na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na Europa Ocidental e na Ásia, né? No Japão, a gente também pode falar da Austrália, né? Na Oceania, Nova Zelândia. Então, a renda se concentra nesses países, são os países ricos, desenvolvidos. Enquanto que, né, África, América Latina e Sudeste Asiático são as áreas que têm maior quantidade de países pobres, né? Ou emergentes. Então a gente tem aqui, ó, o produto. A gente teve uma crise em 2008, começou em 2008, né? Tá, começou a subir em 2010, então já vem se recuperando. Então, no geral, ela triplicou, mas essa renda não é distribuída igualmente no mundo. Então, a crise de 2008 e 2009 houve recessão e desaceleração de ritmo de crescimento, consequência, queda do PIB mundial e aumento do desemprego. Então, olha só, né? Nós temos países menos desenvolvidos, os países desenvolvidos e o mundo, né? Então, observem aí. Em 2010 começa a recuperação, né, da economia mundial, mas assim mesmo alguns países ainda crescem de maneira bem lenta. Então, dando uma olhadinha aqui no nosso assunto, falamos já disso aqui, né, as áreas de atração, repulsão, os tipos de movimento, né, voluntário, forçado e controlado. Aqui nós temos um gráfico mostrando, né, os principais refugiados, como eu falei, os sírios, né, hoje, são a maior quantidade, são milhões de sírios,
Tem o Afeganistão, Somália, né? Sudão, Sudão do Sul, a maior parte dos países da África, como eu já tinha comentado. Sobre a migração, nós temos aqui um infográfico, então a gente tem a migração interna em 2009, 740 milhões de pessoas, tá? E a migração internacional em 2013, 232 milhões de pessoas. Então, observe muitas pessoas aqui da África, né, saindo da África indo para a Europa, tá? Então, da Europa indo aqui para... É pouca gente vai para a África, no caso, é o contrário, mais da África para a Europa, Oceania em menor escala, Estados Unidos também aqui, América Anglo-Saxônica, América Latina, né? Que os países com maior número de imigrantes. Então a gente tem os Estados Unidos, também já foi falado isso. É o país, quando se fala de país, é os Estados Unidos, né? Quando se fala de área de expulsão, a maior é a África. O mundo, a origem e o destino dos migrantes por faixa de renda, né? Então a gente tem aí, dá um zoom aqui. Então a gente tem, ó, a renda média, né? A renda baixa, país da OCDE. Aqui a gente tem o percentual de imigrante em relação ao total nacional. Então a gente vai ver que a área verde aí são 10% do total. As áreas de coloração escura, mais de 60, né? Aqui, ó. Oriente Médio. Brasil, que é o percentual de imigrantes por unidade de federação. Então a gente vai ter a maior quantidade de imigrantes em Roraima, né, em Rondônia. E aí a gente tem aqueles casos, né, da galera da Venezuela. Também nós temos muitos haitianos, né, nessas regiões aqui. Estrutura da população, a gente já comentou, né, distribuição da população economicamente ativa, a renda do consumo, crescimento, né, econômico e desenvolvimento social. Vamos analisar aqui essas pirâmides. Então, pirâmide etária. Então, a gente tem aqui estrutura de desenvolvimento. Temos aqui pirâmide etária 2015. Então, observa que tem uma base larga, né? Então, um país de menor desenvolvimento, essa pirâmide. Na outra que nós temos, país mais desenvolvido. Observa que o meio está mais cheio, né? Então, país mais desenvolvido ou um país emergente também, pode ser. E do lado sempre um grupo de homens, do outro grupo de mulheres. Observe que, no geral, as mulheres vivem mais. Tararana. Mais uma pirâmide aqui. Ó, aqui é da Rússia, né? 2015. Observe, a Rússia está diminuindo a quantidade de jovens e adolescentes, então está aumentando a população adulta, né? Está um pouco parecida com a do Brasil hoje. Então, a população economicamente ativa, a gente fala das atividades também secundárias e terciárias, né? Atividades primárias. Um exemplo aqui, ó, das indústrias, tudo mecanizado, pouca gente trabalhando, né? Então, aqui é uma tabela mais atualizada, né? Que eu mostrei lá. Então, aqui a gente tem a população econômica ativa em milhões. Então, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Então, aqui tem o setor agropecuário, industrial de serviço. Nos países envolvidos, observe que o setor agropecuário ele é menor. Porém, ele produz uma grande quantidade, né, e de qualidade. Aí vem o setor industrial em segundo, né, e o principal aqui é o de serviço, comércio. Então, Etiópia, Índia, China, né, são países, né, emergentes e pobres. Então, tem aqui, ó, população econômica ativa. A China, por causa que, né, a maior população do mundo. Agropecuário, observe que os setores são os maiores. Então, o principal setor é o de matéria-prima deles. Aí vem a indústria aqui em segundo lugar, aliás, vem o setor de serviços em segundo lugar e depois vem a indústria. Então a indústria dessa não tem a mesma qualidade dessa, né? São produtos de uma tecnologia inferior, enquanto que esses aqui são produtos de alta qualidade, alta tecnologia. Distribuição da renda que a gente já falou. Então, a distribuição da renda, ela é muito mal feita nos países mais pobres. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos uma péssima distribuição de renda. Daí, vários fatores sociais negativos no país. E aí por isso que novamente dá para falar naquele discurso de meritocracia se você tem uma péssima distribuição de renda, se você tem desigualdade social no país, tá?
Então, tem que ter políticas públicas voltadas para os menos favorecidos, sim. E, lógico, também tem que ter geração de renda, emprego e renda, com certeza. Falamos do sistema tributário, né, que a gente paga muito imposto, no Brasil principalmente. A inflação também, que não é repassada, né, integralmente salários. Então, aqui nós temos a tabelinha que eu falei, né, o gráfico, ó. Então, nós temos... cadê o zoom? Cadê a legenda? Ah, tá aqui. União, né, o azul. Aí nós temos os estados, amarelos, municípios, o lilás. Então, a União acaba, né, tendo a maior carga tributária. O município tem as menores. E aí nós temos o total. Então, isso do PIB. Então, só do PIB, né, você vai pagar, né, de impostos. Olha aí, ó. 33, 33, 33, a média de 33% de imposto. Então, é muito imposto que a gente paga. No Brasil, alguns países da OCDE, a carga tributária, né, aqui dados de 2013. Então, o Brasil, só 33%, né, do PIB é pago de imposto. Mas aí tem países que pagam mais, porém os serviços vão funcionar melhor. Dinamarca, França, Finlândia, Suécia, olha só. Então lá é tudo bem aplicado, né? Tá, também tem corrupção, mas é diferente daqui. E tem pessoas pior que a gente, tá? Tem países mais corruptos que a gente, só para lembrar. O México, por exemplo. Então, outro fator também que nós vamos ter aqui é o serviço público. Então, nos países envolvidos, esse serviço público ele é de qualidade, o imposto é bem aplicado. Nos países pobres ou emergentes, não, tá? Tem também aqui a legislação trabalhista. Vários países estão mudando as multinacionais para esses países que pagam menor, né? E também tem uma legislação trabalhista flexível. Vocês sabem que foi mudado, né, as normas trabalhistas, né, no Brasil. A desculpa era gerar emprego, e não gerou. Desemprego estrutural, já falei, aquele desemprego gerado pelas máquinas, né, e é como também nos países desenvolvidos. Então, os gráficos lá do crescimento econômico estão um pouco mais atualizados, né? Então, olha só. O mundo, tendência e projeções de desemprego, 2013 a 2018. Então, observe que em 2007 nós tivemos uma crise, e governava nessa época era Fernando Henrique, tá? Depois subimos, né? Caiu em 2011, aqui já era Dilma, né? Foi quando justamente a crise de 2008, então veio chegar para a gente mais nesse setor aqui, nesse ano. Subimos novamente, né, 2014 e tal, e caímos em 2018, né? E esse ano passado também, então tá crescendo muito pouco. O desemprego tem aumentado. Se nós não me engano, somos 12%, né? 12 milhões de desempregados. O crescimento do PIB e projeção 2007 a 2017. Então, no mundo, a projeção era para chegar aqui, ó, a 4, entre 3 e 4%, né? Economias desenvolvidas, 2, 2,5 por aí. Economias em desenvolvimento azul, era para não ter crescido mais, né? Projeções. E economias em transição, a de vermelho, né? Queda brusca, sobe, vai, cai de novo, sobe. Você lembra o que é PUB? O que é o PIB? É tudo aquilo que o país gera durante o ano, suas riquezas, que é o Produto Interno Bruto. Tem uma conferência de desenvolvimento, né? E é isso, galera. Vamos agora lá para a conferência tirar as dúvidas que tiverem. Obrigado. Dentro do país, hein? É uma região